Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus por esse tempo aqui, que Ele possa direcionar tudo que vai ser falado, para que a gente possa aprender e crescer cada vez mais, e para que Ele possa me dar graça e direção também em tudo que vai ser feito aqui. Amém? Fecha seu olho aí. Deus, nós louvamos ao Senhor, te agradecemos por essa manhã, agradecemos ao Senhor porque as suas misericórdias se renovam, a gente pôde chegar até aqui e juntos como família, como corpo do Senhor, a gente pode adorar, louvar o teu santo nome, derramar diante do Senhor as nossas súplicas, e Deus, a gente pode juntos também aprender mais e mais sobre o Senhor, aprender cada vez mais sobre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, e assim, e dessa forma que a gente possa crescer, que a gente possa ser cada vez melhor e que a gente possa ser cada vez mais parecido com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Guarda-nos nessa manhã, nos direciona, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. A aula passada eu não estava aqui, foi o pastor Rogério que deu a aula. Eu estava ministrando a aula na classe Nova Vida, que é uma outra classe da escola bíblica. E essa semana, quando eu estava preparando o estudo, eu confesso para vocês, e depois eu conversando com a Aline, eu descobri que o Rogério fez esse comentário também, eu senti um pouco de dificuldade na hora de trabalhar a lição ali, porque é uma revista, não é que a revista, o problema não é a revista, né? É que ela é muito discursiva, ela é para um grupo pequeno, conversar, fazer dever em casa, trazer e trocar ideia. E na hora que eu estava preparando, claro, eu estou preparando imaginando esse cenário aqui, que é diferente. Então é um pouco diferente a metodologia da revista, que além de preparar o conteúdo, a gente tem que pensar na forma como a coisa vai acontecer aqui. E aí a Aline me falou de um jeito que o Rogério deu aí, eu meio que, sem ter assistido sua aula, eu meio que tentei copiar. Falei, não, isso aí funciona, foi boa que o Rogério deu esse jeito aí, eu vou aproveitar o bom exemplo dele e vou seguir aí mais ou menos os mesmos passos dele. Mas, só fazendo um apanhado rapidinho aqui, na aula passada foi falado sobre a identidade de Jesus, sobre quem Jesus era e a sua identidade. E uma das coisas que foi pontuado, e eu quero relembrar, porque é importante a gente não deixar para trás e manter isso na nossa mente aí, é que essa identidade de Jesus mostrou que ele tem poder e autoridade. E ele tem poder e autoridade para quê? Ensinar, poder e autoridade sobre as doenças, poder e autoridade sobre a natureza, poder e autoridade sobre a morte e poder e autoridade para perdoar pecados. Então Marcos começa o livro dele e começa a apresentar esse Jesus que tem esse poder e essa autoridade. Abre parênteses aqui para uma dica cultural. Se você nunca leu ou nunca assistiu os filmes lúdica e de uma forma diferente, assim, para atrair crianças e outros públicos, uma das marcas que C.S. Lewis coloca nos seus livros é que o leão, o Aslan, que é a representação ali do Cristo, ele tem poder com a natureza num filme, ele tem poder sobre a morte no outro, mostrando esse poder e autoridade que Jesus tem e que Marcos está demonstrando aqui e explicando. Então, se você gosta de ler e gosta desse tipo de conteúdo, começa a ler lá Crônicas de Nárnia, são 7 livros muito legais, e agora você vai prestar ainda mais atenção nesses detalhes aí. Fechou parênteses, dica dada, e vamos lá. E aí, enquanto eu estava repassando sobre isso aqui, eu achei legal, que é algo que não está na revista, mas eu achei legal pontuar para vocês aqui o seguinte: dos 4 evangelhos que nós temos aí, Mateus, Marcos, Lucas e João, existe, e isso não fui eu que inventei, isso não é algo novo, isso é algo que já vem sendo estudado na história do cristianismo aí, foi percebido que cada evangelista escreveu de uma forma porque visava alcançar pessoas diferentes. E a forma com que foi escrito também conseguiu-se identificar 4 animais que são citados no Antigo Testamento, que são os animais lá dos 4 seres viventes,
do anjo que aparece com 4 faces, e percebeu-se que dá para fazer uma relação também entre os 4 evangelhos, esses 4 animais, e os 4 públicos para onde o evangelho é direcionado. Então, pode passar o próximo slide aí. E no livro de Marcos, o que a gente percebe? Marcos escreve para os gentios, principalmente para os romanos. O animal que correlaciona o livro de Marcos é o leão. E qual que é a explicação disso aí? Marcos começa o livro com o clamor do deserto, como o leão que ruge, e Marcos apresenta Jesus como aquele que é o Cristo Rei, o leão de Judá, e aquele que tem autoridade, como o leão que ruge e tem autoridade. Aí você deve estar assim, pô, e os outros livros agora? Você não vai falar, não? Vou falar rapidinho para você, só para matar a sua curiosidade. Mateus escreve para os judeus, apresenta Jesus como homem e como rei, tanto que ele começa o livro dele com a genealogia para provar para o judeu que Jesus é o Messias esperado. Então ele cumpre a genealogia como homem, como ser humano, e ele é o rei que o judeu está esperando. Lucas escreve para os gentios de forma maior, sem ser só para os romanos como Marcos. O animal é o touro, e apresenta Jesus como servo, aquele que se sacrifica para salvar a todos. E João, ele escreve principalmente para os convertidos, o símbolo é a águia, porque Jesus é o Filho de Deus, apresentando a divindade, aquele que veio do céu, aquele que tem poder, aquele que está sobre todos. Ó que doideira! Depois você pode pesquisar mais sobre isso também, outra dica interessante aí. Muito bem. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo no texto principal que a gente vai estudar essa manhã, que é Marcos, capítulo 2, e nós vamos ler dos versículos 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia. Né? Antigamente era muito comum isso nas igrejas, né? Amém, misericórdia. Pouca gente falou misericórdia, então glória a Deus. Então vamos lá. A versão que eu estou lendo aqui é a Nova Versão Internacional, não tem problema se a sua é diferente, é só para você saber se aparecer alguma palavrinha diferente aí, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de uma forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? É mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Versículo 17, corre rapidinho comigo aí, só no versículo 17. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. O tema da nossa lição hoje, principal, é falar sobre o pecado. E esse Cristo, esse Jesus, que tem autoridade para perdoar os pecados. E aí a lição, ela traz para a gente algumas perguntas que eu quero
conversar com vocês agora sobre elas. Então, a primeira pergunta, pode passar aí: por que uma multidão veio ver Jesus? Alguém quer falar? Pode falar rapidinho aí. Por que você acha que a multidão veio ver Jesus? Curiosidade. Benefício. Não te ouvi. Por causa da cura. Gente, Jesus já estava meio famosinho já. Você imagina chegar aqui em Vila Velha, alguém que ninguém conhece, que nunca ouviu falar, e o cara começa a fazer um monte de coisa fantástica ali na pracinha de Vila Velha. Vai ter uma hora que você falar: eu vou lá ver também. Nem que seja por curiosidade, nem que seja para você poder falar: não, deixa eu ver o que está acontecendo lá, porque está todo mundo falando, eu quero ver se é verdade. Então, por causa dessa fama, as pessoas começaram a se impressionar com Jesus, e aí ouviram falar: Jesus está na cidade, vamos todo mundo lá ver. Vamos ver o que está acontecendo. E aí, as pessoas vão o quê? Poxa, eu quero ser curado também. Vai que eu ganho alguma coisa, vai que eu saio de lá melhor. Eu quero também o benefício de estar nesse meio aí. Vamos ver o que sobra para mim também. Vai que que Jesus olha para mim. Então, primeira coisa, a multidão vem ver Jesus porque tinha algo interessante ali, tinha uma fama correndo. Segunda pergunta que a revista nos traz: por que os amigos decidiram trazer o paralítico para Jesus? Pode passar aí no telão. Por que os amigos decidiram trazer o paralítico? Essa é fácil. Poxa, Jesus está andando por aí, está curando as pessoas. A gente tem um amigão aqui que está paralítico. Vamos tentar levar o cara lá. E o cara não consegue ir sozinho, vamos carregar ele. Vai que Jesus percebe, o nosso esforço aqui e cura o paralítico, cura o nosso amigo. E aí eu fico imaginando, eu tento me colocar às vezes no ambiente assim, e eu fico tentando imaginar a missão num dia de evento que a gente tem aqui, que o pastor Simon faz aquela divulgação em massa nas redes sociais e tal, e aí é carro que para até a ponte, e aquele trânsito que para tudo aqui, trava todo mundo, e aí vai chegando gente, e aí não tem mais lugar, e o povo está querendo entrar. Aí eu fico imaginando, uma pessoa deficiente chegar lá embaixo, às vezes ele está lá no pé do morro, mas eu tenho que ir lá em cima, eu estou sabendo que o cara que faz as curas está lá pregando, e eu estou aqui embaixo ainda. Aí eu imagino que 4 amigos, então nós vamos te carregar, nós vamos chegar lá em cima, larga o carro aí, já está tudo travado mesmo, larga o carro no meio da rua, pega esse cara, começa a subir com ele no colo, e aí não tem lugar aqui mais embaixo, não tem lugar na galeria, os caras pulam aqui, abrem a janela, os caras vão dar um jeito. Então, essa aí é fácil, porque os amigos decidiram trazer o paralítico a Jesus. Próxima pergunta, pode mudar aí. Qual a primeira coisa que Jesus fala ao paralítico? Gente, tem um paralítico na frente de Jesus. Será que ele quer ser curado? Será que o objetivo dele ali é receber um milagre e sair andando? É óbvio que é. Aí Jesus vira, e às vezes a gente, de tanto ler um texto, de tanto ouvir, a gente perde algumas coisas. Jesus vira para o paralítico e fala assim: caramba, você tem muita fé, meu filho. Seus pecados estão perdoados. Gente, eu fico imaginando, se eu sou paralítico, eu fico dizendo: Jesus, obrigado, mas não é muito isso que eu estava querendo, não. Não tem como me levantar também, não. Estou paralítico. Você já imaginou, você está, às vezes, sei lá, morrendo de fome. Alguém chega: filho, você está com fome? Seus pecados estão perdoados. Jesus, não tem uma quentinha, não? Não tem uma sobrinha aí do café? Estou com fome, Jesus. O pecado a gente pode resolver depois. Mas é assim que começa. Mas às vezes quando a gente lê, a gente não percebe a doideira que é. Tipo: Jesus, eu sou paralítico, o assunto aqui é outro. E aí é importante a gente perceber isso, e a lição ainda coloca essa última pergunta: faz sentido Jesus começar dessa forma? Mas sabe o que é interessante aqui? É que apesar de Marcos estar mostrando que Jesus, ele tem essa autoridade, ele tem esse poder, ele está passando, curando as pessoas,
o mais importante que Jesus quer mostrar, e o mais importante da história, não é a cura, é o relacionamento. E quantas vezes eu e você não viemos para a igreja, a gente não chega aqui na igreja, porque a gente está atrás de uma cura, de um benefício, porque a gente está atrás de algo que Jesus pode nos dar, e a gente esquece que o mais importante da jornada é o relacionamento. Não é a cura em si, não é a bênção em si, não é o retorno em si. É a jornada caminhando com Cristo dia a dia e tendo o privilégio de ser chamado de amigo dele. Às vezes a gente se esquece disso. Isso aí, exatamente. E aí, quando eu estava estudando a lição, principalmente nessa pergunta aqui, que tem essa questão sobre que não é a cura em si que é o objetivo, mas que é o relacionamento, me vieram algumas imagens na cabeça, e eu lembrei de um trecho, e eu estou falando direto sobre essa série que eu sei que o Lutero começou a falar também, que é o The Chosen. E aí tem uma cena do The Chosen que, gente, eu me emocionei muito nessa cena, e eu queria que vocês assistissem comigo, eu trouxe para vocês assistirem, tá? Que é uma cena onde um dos discípulos de Jesus, a série retrata ele como um problema de andar, ele tem uma deficiência, e Jesus vira para os discípulos e vira, eu estou mandando vocês de 2 em 2 para vocês pregarem, para vocês curarem as pessoas. E aí esse discípulo procura Jesus no canto e fala assim, mas Jesus, não tem um negócio errado aí não? O Senhor não me curou ainda e o Senhor está me mandando curar? E aí Jesus dá uma resposta para ele que tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui agora, e eu queria que vocês assistissem junto comigo. Pode colocar aí, por favor. Som. Little James. May I have a moment? Of course. Forgive me, I'm not always confident to speak. Slow to speak. It's a very good quality. I wanted to ask you a question. Please? So you're sending us out with the ability to heal the sick and lame. Yes, that is what you said. Yes. So you're telling me that I have the ability to heal. Forgive me, I just find that difficult to imagine with my condition, which you haven't healed. Do you want to be healed? Yes, of course, if that's possible. I think you've seen enough to know it's possible. Then why haven't you? Because I trust you. What? Little James. Precious little James. I need you to listen to me very carefully. Because what I'm going to say defines your whole life to this point and will define the rest of your life. Do you understand? In the Father's will, I could heal you right now. And you'd have a good story to tell, yes? Yes, that you do miracles. And that's a good story. But there are already dozens who can tell that story. And there will be hundreds more, even thousands. But think of the story that you have, especially in this journey to come, if I don't heal you. To know how to proclaim that you still praise God in spite of this. To know how to focus on all that matters, so much more than the body. To show people
that you can be patient with your suffering here on earth because you know you'll spend eternity with no suffering. Not everyone can understand that. How many people do you think the Father and I trust this with? Not many. But the others, there's so much more. So much more what? I don't know. Stronger? Better at this? James, I love you. But I don't want to hear that ever again. I know how easy it is to say the Song of David, that I fearfully and wonderfully made. But it doesn't make this any easier. And in this group, it doesn't make me feel like any less of a burden. A burden? First of all, it is far easier to deal with your slow walking than it is to deal with Simon's temper. Trust me. Are you fast? Do you look impressive when you walk? Maybe not. But these are things the Father doesn't care about. You are going to do more for me than most people ever dream. So many people need healing in order to believe in me. Or they need healing because their hearts are so sick. That doesn't apply to you. And many are healed or not healed because the Father in heaven has a plan for them which may be a mystery. And we remember what Job said. The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. And you meet your Father in heaven, where Isaiah promises you will leap like a deer. Your reward will be great. So hold on a little longer. And when you discover yourself finding true strength because of your weakness, and when you do great things in my name, in spite of this, the impact will last for generations. Do you understand? Yes. Thank you, Master. A man like you, healing others. Oh, what a sight. I can't wait to hear your stories when you return. Shalom, my son. Shalom. And James. Remember, you will be healed. It's only a matter of time. Shalom, my son. Shalom. Podemos ir embora, né? Quantas vezes a gente se esquece que não é a cura, que não é um milagre, que não é a bênção em si, é o relacionamento. É o poder chegar diante de Jesus e falar: Jesus, está doendo isso? Jesus, estou com dúvida naquilo. Jesus, como Ele quer que a gente faça relacionamento íntimo, pessoal. Mas se a gente está focado só no resultado dessa caminhada junto com Ele, a gente perde às vezes o mais importante, que é esse relacionamento. E a gente perde essas lições que Ele quer no dia a dia, de forma pessoal, íntima, trazer para a gente. Vamos lá? Vamos continuar? Ai, ai. Por que os mestres da lei ficaram tão aborrecidos com Jesus?
Por que os mestres da lei ficaram tão aborrecidos? Jesus começou a mostrar por que veio. Jesus começou a falar algumas coisas que seus pecados estão perdoados, mas só Deus pode perdoar pecados. Quem esse cara acha que ele é? E aí os mestres da lei, que se achavam muito, zelavam pela lei, faziam tudo certinho, nisso aí estavam de parabéns. Mas estavam no nível talvez de conhecimento e de expectativa de como as coisas deveriam ser. Eu sei tanto sobre isso, que eu já tenho ideia de como que as coisas devem ser, que eu não aceito que elas sejam diferentes do que eu planejei. Então, quando Jesus vem quebrando o protocolo de uma forma diferente do que a maioria dos judeus e dos mestres da lei estavam esperando, eles não conseguiram enxergar ele ali. E aí, quando viram Jesus falando, seus pecados são perdoados, esse cara está blasfemando, a gente não pode aceitar isso. E isso acontece em outros momentos também da história de Jesus aí. Próxima pergunta. Eles chegaram à conclusão correta, os mestres da lei? Mais ou menos, né? Sim e não. Porque Jesus falou, seus pecados são perdoados. O Pai me deu autoridade para isso, eu sou filho de Deus. Sou Deus encarnado. E aí os mestres da lei olham e falam, só Deus pode perdoar os pecados. Pô, legal, eles entenderam. Deus está ali, encarnado, perdoando pecados. Mas eles viram e falam, ele está blasfemando. Então a gente não acredita que ele é de verdade. Pô, Jesus entregou, deu de mão beijada a resposta. Mas eles não entenderam. Como às vezes eu e você, no nosso dia a dia, porque a gente não recebe as coisas do jeito que nós gostaríamos, porque as coisas às vezes não acontecem da forma que nós gostaríamos, a gente se questiona também. Poxa, Jesus, pô Deus, você esqueceu de mim? Poxa, deve ter alguma coisa errada. É importante a gente perceber que a Bíblia não está falando sobre um povo de coração duro e distante. É sobre a gente também. E sobre as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos e os mesmos indícios de um coração duro que eles tinham e que a gente tem também. E a gente precisa estar atento a isso. Porque Ele é misericordioso, Ele vai tentar mais uma vez, Ele vai perdoar, Ele vai mostrar, Ele vai curar, Ele vai andar com a gente mais uma milha. Mas nem sempre é do jeitinho que a gente quer, na hora que a gente espera, e a gente tem que ser paciente. Como a gente viu no vídeo ali, Jesus finalizando com Tiago a fala, você vai ser curado, é só uma questão de tempo. Mas eu quero no meu tempo, Jesus, eu quero do meu jeito. Aí ele vira e fala assim, mas sou eu que sou Deus, sou eu que decido. Ele não fala assim, tá? É só para você entender. Eu estou brincando aqui. Próxima pergunta. Por que sabemos que Jesus tem autoridade para perdoar os pecados? Porque a gente está vendo isso. Marcos fez questão de começar o livro mostrando isso. E muito mais do que a gente ter lido a história, eu acredito que a maioria de vocês aqui já viveu alguma coisa desse tipo. Na sua vida, na vida da sua família, você já percebeu alguma coisa que é fora do normal, sobrenatural, que Jesus fez na sua vida. Então você sabe que além do testemunho dos evangelhos, da Bíblia, de tudo que foi ensinado, deixado, passado, você já começou a perceber também na sua vida que tem motivos para você acreditar. E aí, por mais que às vezes venha uma vozinha no seu ouvido falando assim, mas é coincidência. É coincidência. Mas para pensar, é muita coincidência. Para ser coincidência, né? Qual a chance? Pô, Jesus fez isso na minha vida. Aí passou um tempo eu estava orando, Jesus fez de novo. E
Depois que eu comecei a andar com ele, pô, é muita coincidência para ser só coincidência, não é possível. Jesus está fazendo, Jesus está mostrando. Talvez não da forma como ele fazia lá atrás, mas ele nunca deixou de fazer, porque ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente, vai continuar agindo e movendo na sua e na minha vida. Amém? Então tá bom. Então aí está o começo, né, algumas perguntas que a lição traz para a gente. E aí, qual que é o principal objetivo da lição, fazendo esse paralelo do pecado, de Jesus perdoando os pecados ali do paralítico, é mostrar que esse Cristo, o Jesus que Marcos está apresentando, ele tem autoridade para curar as doenças, as enfermidades físicas, mas ele tem autoridade para perdoar os pecados. Ele tem autoridade para curar o coração, a alma, o espiritual. Jesus vem não só com autoridade física exterior, de curar a mão de um homem, de curar o andar, de curar o olho, mas ele vem com essa autoridade de Deus, Deus encarnado, onde ele vai curar o coração, ele vai curar a alma. E aí a gente volta naquele versículo 17 que a gente leu. Jesus responde: eu não vim porque se acham sãos. Quem acha que está curado, quem acha que está bem, quem acha que está tudo 100%, esses não precisam de mim, não estou preocupado com eles. Eu vim para quem sabe que precisa de mim. Eu vim para quem sabe que está doente. Eu vim para quem sabe e se reconhece como pecador. E todo domingo, quando eu e você, a gente vem para a igreja, é isso que a gente está declarando. Ou pelo menos é essa consciência que a gente tem que ter. Eu preciso voltar na igreja, eu preciso diariamente ter o meu relacionamento com Deus, fazer as minhas orações. Por quê? Porque eu sei que eu sou doente, pecador, e sem Ele eu vou apodrecer, física e espiritualmente. Então Ele veio para aqueles que sabem dessa condição, e que continuam buscando Ele diariamente, porque sabem que sem Ele não vão dar conta de caminhar. Eu falei isso aqui uma vez e eu vou repetir: igreja é o hospital da alma. Eu acho impressionante a gente estar numa igreja e as pessoas às vezes ficarem: ah, porque tal pessoa fez isso, porque tal pessoa é assim, porque tal pessoa é assado, porque o pecado da tal pessoa é de um jeito. Ou, você está aqui é porque você é pecador também. Você está aqui porque você tem um monte de zigue-zira na alma. Você está aqui porque você precisa de Jesus do mesmo jeito que o outro. Então você devia se preocupar menos com o outro e cuidar mais do seu. Ia ser melhor para todo mundo. Porque a gente está aqui, todo mundo, no hospital, no pronto-socorro. E é Jesus que vai curar, e é Jesus que vai agir. E Ele vai usar os pastores, vai usar os líderes, vai usar os irmãos, não tem ninguém mais especial aqui, como canal de bênção para um curar o outro. E, gente, põe a mão para o céu, agradece a Deus, porque na missão tem culto no domingo, na segunda, terça-feira oficina, não é mais oficina da família, escola, missão em família, minha cabeça está lá no... né? Quarta-feira, culto da palavra, sexta-feira tem não sei o quê, sábado, encontro de jovens, gente fazendo alguma coisa, ministério fazendo alguma coisa, e gente disponível para ser usada por Deus não falta. Então, se você está precisando ser alcançado, ser abençoado, tem reunião a semana inteira, tem coisa acontecendo a semana inteira. Se você quer ser usado por Deus, tem coisa acontecendo, reunião acontecendo a semana inteira, por todos os lugares da cidade, para você se dispor também a ser parte. E glória a Deus por isso. Faça parte. Amém? E aí a lição continua. Jesus veio nos salvar do pecado e essa é a missão de Jesus. A aula passada na classe Nova Vida, a gente estava falando sobre evangelismo. E uma das coisas que eu pontuei lá com o pessoal foi: o Antigo Testamento, ele está apontando o tempo todo para a cruz, para Jesus. Virá aquele que vai pisar a cabeça da serpente e vai restaurar. Começou lá no Éden já, falar sobre Jesus. E aí Isaías fala, ele vai vir, ele não vai ser formoso, ele não vai ser bonito, mas ele que vai restaurar, tal. E aí Jesus vem
O Antigo Testamento todo apontando para a cruz. E aí o Novo Testamento é o tempo todo nos lembrando da cruz de Jesus e do que ele fez. A mensagem central da Bíblia é a cruz, é o sacrifício, é o perdão dos pecados, é Cristo o nosso Salvador. E a gente não pode se esquecer disso. E aí o que esse entendimento faz a gente perceber? A gente começa a olhar ao redor e a gente começa a perceber de uma forma diferente, que o mundo não é como ele deveria ser. Você já teve essa sensação alguma vez? E sabe por que a gente começa a perceber que o mundo não é como ele deveria ser? Porque nós não somos como nós deveríamos ser. O pecado atrapalhou as coisas. O pecado distorceu. O pecado mudou aquilo que deveria ser. Mas aí Jesus vira para a gente e fala o quê? Eu quero restaurar. Eu quero fazer novas todas as coisas. E aí a cruz vem para fazer exatamente isso. E no meio dos estudiosos aí da Bíblia, dos comentaristas, existe um termo que ele é meio louco assim, mas que ele expressa isso, que é o já, mas ainda não. Você já aceitou Cristo? Ele é o Senhor Salvador da sua vida? Você busca Ele, você serve a Ele é o Senhor da sua história? Então você já está salvo e você já começou a ser redimido para ser 100% o que Jesus quer que você seja. Mas ainda não. Por quê? Porque a gente ainda está aqui. A gente ainda está nesse corpo corrupto. A gente ainda vive nesse mundo que tem um monte de gente que ainda não serve o mesmo Deus que a gente. Então a gente já começou a viver, mas ainda não na plenitude, no 100%. A gente já começa a experimentar esses sentimentos, mas a gente ainda não vive 100% daquilo que vai ser quando Cristo voltar e a gente estiver na Nova Jerusalém, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, onde tudo vai ser curado, onde tudo vai ser resolvido. Tá? Então, a gente começa a perceber isso aí. E aí Jesus começa também a trabalhar no Novo Testamento, e os evangelhos vão mostrando isso para a gente, que a fonte do pecado, ela não é exterior. A fonte do pecado é interior. É o nosso coração. Olha lá em Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículos 20 a 23. Marcos 7, versículos 20 a 23. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens, vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. É o que vem de dentro. Jesus lá em Mateus 5, quando começa o Sermão do Monte, ele começa falando o quê? Ele fala das bem-aventuranças e depois ele começa: vocês ouviram o que foi dito? Aquele que adulterar, está em pecado, vai ser apedrejado. Porém eu te digo, se você pensar, você já pecou. Então a leitura do Antigo Testamento trazia o quê? A minha ação, o meu ato consumado, que é o pecado. Então meu coração pode ser ruim, eu posso ter um monte de pensamento ruim, enquanto eu não realizar o ato, eu não sou culpado de nada. Aí Jesus vem e fala assim: você não realizou o ato, mas a imundícia, a imoralidade está no seu coração, está na sua mente. Você já pecou. Não é mais o que você faz, é o que você é. É a sua condição. Então não é tão mais fácil assim, como algumas pessoas falam. Ah, porque no tempo da graça, Jesus veio e perdoou nossos pecados. Oh, que lindo, é tudo mais fácil. É mais difícil, algumas coisas arrochou mais.
Não é mais o que você faz apenas. Ah, mas eu não roubei, eu não peguei. Mas seu coração está planejando e destruindo e falando mal e aí como é que muda o coração? E aí como é que muda a mente? Como é que a gente transforma quem nós somos? Romanos 12. Renovai a vossa mente, transformando quem vocês são. Não se amoldem os padrões desse mundo, mas renova a mente, renova a mente. Porque aí, olha, isso é uma coisa que eu já expliquei para as crianças várias vezes. Eu não sei se eu lembro que eu falei aqui em cima. Que horas são? Para eu não me perder. Tá, dá tempo. Geralmente, quando alguém se converte, o que a igreja geralmente tenta fazer? A gente tenta mudar a pessoa de fora para dentro. Você tem que mudar o tipo de roupa que você veste, você tem que mudar os lugares onde você vai, você tem que mudar o jeito que você fala. A gente está tentando mudar o exterior da pessoa, mas a gente crendo que isso vai mudar quem a pessoa é por dentro. Quando a gente lê Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, está falando que as coisas começam de dentro para fora. Transforma a forma como você vê, como você acredita, como você enxerga. Deixa Cristo transformar a sua mentalidade, que aí a sua mentalidade mudando, muda a forma como você acredita e enxerga as coisas. Quando essas coisas começarem a mudar, você vai naturalmente mudar daqui de fora. Poxa, essa roupa não está combinando mais com o tipo de pessoa que Cristo está me transformando. Nossa, eu acabei de falar um palavrão aqui, não me senti bem. Acho que Jesus não quer que eu fale palavrão mais. Nossa, eu falei mal daquele cara, vou lá pedir perdão para ele. Eu acho que isso não é a coisa certa de se fazer. Não é porque tem ninguém do lado de fora falando como você deve ser. Porque senão você muda só o exterior, mas o interior continua corrupto, podre, nojento. Mas quando você permite que a palavra de Deus mude o seu interior e transforme o seu entendimento, aí vai começar a vazar coisas boas. Porque de um coração flui as águas da vida. Porque Cristo habita agora esse coração. E aí as coisas vão sendo transformadas. Então Jesus já começava a falar isso lá no Sermão do Monte. O pecado é um problema em nosso coração. E às vezes tratamos os outros na nossa volta de forma vergonhosa e acabamos tratando Deus da mesma maneira. O nosso coração está tão preto, está tão poluído, está tão doente por causa do pecado. É isso que eu estou falando. A gente mudou por fora, mas a gente continua com o coração doente. E aí a gente trata mal as pessoas, a gente faz coisas ruins, e às vezes sem a gente perceber, o nosso relacionamento com Deus, ele vai seguir o mesmo padrão, a mesma linha. E a gente precisa estar ligado nisso aí. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus com tudo o que somos. Com o nosso coração, toda a alma, toda a mente, com toda a nossa força. Agora deixa eu contar uma coisa para você aqui. Nem eu, nem você vamos conseguir fazer isso 100%. Aqui não. Mas isso não significa que a gente não deve continuar se empenhando e trabalhando nessa direção. Porque já, mas ainda não. A gente já consegue fazer um pouco disso, mas não 100%, porque a gente ainda falta uma jornada, falta algumas coisas para acontecer. Então a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Para quando chegar o ainda não, para quando chegar essa hora, a gente fala, opa, primeira parte eu já fiz, agora vamos entrar, Jesus faz agora a parte dele, ele volta, agora as coisas se completam. Amém? Glória a Deus. Todos nós nos rebelamos contra Deus. Não tem essa de que, eu sou menos pecador do que aquele outro. Porque eu não tenho pecados. Eu lembro, tem uma cena que está gravada na minha mente aqui, quando eu fui para o seminário lá em Viçosa, e o seminário é o CEM, Centro Evangélico de Missões. E ele fica do lado da editora Ultimato. E uma das coisas que a editora Ultimato fazia para ajudar os alunos do CEM era deixar que a gente pegasse livros e vender nas viagens que a gente fazia a preço
a gente vendia, né, no preço normal, mas a gente tinha que dar para a editora lá o preço de revenda normal. Então a gente ganhava uma porcentagem aí. E aí tem um livro que é da Ultimato, que é assim, Por que eu nunca faço o que eu gostaria? Que é falando sobre Paulo, né? O bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu quero evitar, eu não consigo deixar de fazer. É Paulo que falou isso. Então a capa do livro é uma pontada assim, tipo, sou pecador, o bem que eu gostaria de fazer, eu nunca faço. E aí estava com a banquinha montada aqui embaixo, os livros expostos, e eu lembro que uma senhora veio assim, olhando os livros e tal. Aí ela olhou esse livro, ela pegou, olhou assim, sou pecador, o bem que eu gostaria. Eu não, eu faço tudo certo, do jeito que Deus mandou e que eu quero. Aí veio assim, né, aquela vontade de falar, ô senhora, a senhora está pecando só de falar isso aí. Mas eu respirei fundo e falei, nossa, glória a Deus, hein? Quero andar mais com a senhora. Não, gente, não adianta, você pode fazer tudo bonitinho, sua família é linda, você acorda cedo, você trabalha, você faz suas orações, você é um exemplo de pessoa. Você continua um porqueira pecador, porque o pecado habita em você. E se você não tiver com Jesus do seu lado, você vai para o inferno. Mas Jesus, eu sou lindo, cheiroso, eu fiz tudo certo. Aí ele vai falar, só não andou comigo. Vai para o inferno, lindo, cheiroso, fazendo tudo certo. O capeta vai adorar você lá. Sem Jesus, sem o sangue dele sobre as nossas vidas, sem entender essa nossa condição de doente, a gente não vai andar no caminho certo. E foi justamente por isso que Jesus veio, para curar o problema do nosso coração, o problema do pecado. Ele veio trazer consciência de que somos naturalmente maus e que precisamos dele. Ele não veio para quem se acha bom, quem se acha melhor do que os outros. Ele veio para curar quem se reconhece doente. E Jesus nos alerta sobre o perigo do pecado. E eu já falei isso aqui diversas vezes, né? E aí uma das perguntas que a lição deixa aí sobre essa questão do pecado é: por que Jesus usa uma linguagem tão forte para falar sobre a necessidade de evitar o pecado? Olha aí o que Jesus fala em Marcos 9, versículos 43. Versículo 43 ao 47. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo dois pés, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus usa uma linguagem dura, séria, para falar para a gente, olha, fujam de lá, lá não é legal. Eu estou explicando para vocês como achar o caminho bom, certo? Porque lá não vai ser bom. E é preferível, às vezes, doer, é preferível, às vezes, fazer algo que vai ser doloroso, vai ser sofrido, mas você sabe o objetivo e para onde você vai no final, do que você, às vezes, fazer algo mais fácil aqui e sofrer eternamente. É essa a decisão que você tem. Eu posso sofrer um pouquinho, mirando a eternidade sem dor, ou eu posso aliviar as coisas aqui e sofrer para sempre. A escolha é sua. No final, você decide. Tá? É bem isso que Jesus está falando. E aí a lição põe umas últimas questões para a gente pensar aí. Primeira, Jesus acreditava no inferno. Será que a gente deve acreditar no inferno também? E talvez você não entenda o porquê dessa pergunta estar aqui, mas eu vou te explicar. Existe uma linha entre os estudiosos aí que diz que
à medida que o povo de Israel foi caminhando e foi vivendo perto de outros povos, eles começaram a absorver a cultura de outros povos, e uma das culturas que foi absorvida de outros povos foi a cultura de um lugar eterno de quem não é salvo. E aí, então, criou-se dentro do cristianismo, dentro do povo de Israel ali, o Hades, o inferno, para onde as pessoas vão. Mas que isso é algo que o povo só absorveu dos povos que estavam ao redor. Só que a gente está vendo Jesus claramente falando aqui que quem não segue, quem não faz as coisas e quem não aceita Ele como Senhor e Salvador, vai morar eternamente no inferno. E tem outros exemplos aí da Bíblia que situam isso aí. Eu prefiro acreditar no que Jesus está falando que existe, do que duvidar. Você pode fazer a sua escolha. Mas Jesus falou que tem inferno, Jesus falou que tem demônio, Jesus expulsou os demônios lá, mandou por porco, os porcos se lançaram. Jesus mostrou que tem um negócio, tem um reino diferente aí que a gente está lutando contra ele. E eu vou ficar junto com Jesus, eu vou crer na referência que Jesus me dá aqui. E aí, imagina só, pensando no inferno, pensando na nossa vida, pensando nos pecados que vêm do nosso coração, da nossa alma. Se nossas palavras e pensamentos fossem exibidos para que todos pudessem ver, como seria? Como nos sentiríamos? Ô, gente, eu não estou livre de ter medo dessa pergunta não, tá? Ninguém está livre. Porque a gente é pecador. A gente, às vezes, a cabeça pensa besteira mesmo. A gente tem vontade de fazer uns troços ruins. E é justamente nessa hora que a gente fala, ô Jesus, eu preciso do Senhor mais e mais. Jesus, vem curar meu coração mais e mais. Porque sem o Senhor não tem jeito. E é isso que eu quero que você entenda. E aí Jesus termina falando aqui em Marcos também, mais uma expressão que a nossa lição encerra com ela aí, que é o seguinte: eles eram como ovelhas que não têm pastor. Esse povo que estava andando atrás de Jesus e seguindo Jesus, querendo ver aqui tudo o que acontecia, como a gente falou lá no começo da lição, eles estão como ovelhas que não têm pastor. Será que se Jesus chegasse hoje aqui na nossa sociedade, ele ia ter essa impressão também? Que tem um povo caminhando e correndo atrás do vento, como ovelhas que não têm pastor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E Jesus não tira essa expressão do nada. Em Ezequiel 34, descreve Israel caminhando como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus vem agora reafirmar que Ele é o resgatador, Ele é o Salvador, que vem para cuidar e para alimentar das ovelhas, que vem para cuidar daqueles que são seus. Ele não vai deixar mais a gente se desviar, cair no buraco, Ele vai cuidar das suas ovelhas, Ele vai cuidar do seu rebanho, que somos eu, você e os nossos irmãos em Cristo. Então que nessa manhã a gente possa ter essa consciência da autoridade de Cristo, como foi estudado nas outras lições, a autoridade de curar o físico, mas o Cristo também que tem autoridade para curar o coração doente pelo pecado, que tem autoridade para nos salvar, para mudar a nossa história. Amém? Então espero que tenha funcionado aí para você esse entendimento. E que principalmente, através da fala, através dos exemplos e através do vídeo que eu passei, relacionamento. O relacionamento é o mais importante. É o relacionamento. Eu não abrangi todas as perguntas que a lição faz aí no final. Então, se você comprou a revista, se você tem o material em mãos aí, eu gostaria de te desafiar. Durante a semana, vai lá nas perguntas que eu não passei por elas, escreve, a revista tem espaço para você escrever, para você meditar nisso aí. Se ficou dúvida, se ficou alguma questão, pastor, eu respondi isso aqui, mas eu fiquei na dúvida, procura um dos pastores da igreja aqui depois. A gente está aqui para caminhar junto, para crescer e vamos aprender mais e mais sobre o amor de Deus e sobre como a gente está cada vez mais no centro da vontade dEle para a nossa vida. Amém? Fica de pé no seu lugar aí.
Deus, obrigado. Obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo aqui onde pudemos estudar, buscar o Senhor e aprender um pouco mais sobre a sua palavra, sobre os desejos do Senhor. E, Deus, aprendermos um pouco mais sobre o que o Senhor quer para a nossa vida, sobre quem o Senhor é. Deus, quanto mais a gente aprende sobre o Senhor, mais a gente aprende sobre nós mesmos. E, Deus, a gente declara nessa manhã aqui que nós somos pecadores, a gente entende a nossa condição, a gente entende a nossa situação, a gente não está feliz com ela, e é por isso que a gente clama ao Senhor, e é por isso que a gente busca o Senhor todos os dias, porque a gente sabe que só o Senhor pode nos curar de forma plena, porque só o Senhor pode nos ensinar a viver de uma forma digna, correta, e porque só o Senhor pode nos dizer para que nós somos criados. Deus, qual que é a nossa vocação, qual que é a nossa missão, o que o Senhor quer fazer através de nós. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, faz isso em nossas vidas. Deus, o Senhor tem liberdade para agir em nosso meio, o Senhor tem liberdade para agir nas nossas vidas. Deus, faz morada no nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos transforma de dentro para fora. Deus, que o nosso relacionamento com o Senhor, que o ler da Tua Palavra, que o ouvir a Tua Palavra possa transformar a nossa mente, para que a gente possa ver qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, Deus, vem fazer esse milagre em nossas vidas. Vem curar a nossa mente, o nosso coração do pecado, dos pensamentos que não vêm do Senhor. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Que o Senhor venha ser o nosso pastor, que o Senhor venha ser o nosso resgatador, que o Senhor venha ser o nosso salvador. E nos leve em paz e em segurança para as nossas casas, e que abençoe o restante do nosso dia, e abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. E que a graça de Deus, Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que o amor de Cristo, Deus Filho, que morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado, e que as consolações do Deus Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, estejam conosco, comigo, com você, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.